Então, mais uma vez, boa noite a todas. Mais uma segunda-feira, né? Chegando, penúltima segunda-feira do mês de setembro. Graças a Deus, né? Estamos aí chegando no fim do nono mês do ano. Gente, passou voando, né? E eu adoro, né? Adoro lançar esses desafios que eu lanço no grupo, porque ele me traz muitos insights, né? Eu vejo assim, né? Eu vejo o andar, né? Do desafio, eu vejo como a atitude das pessoas diante do desafio, e aí eu vou refletindo, né, como treinadora comportamental, eu vou refletindo, né, sobre a atitude das pessoas. E uma coisa, né, e diante dessa, eu gosto de ver, né, as folhinhas lá, mesmo quem não bateu a meta da Semana Milionária, eu gosto de ver, gosto de observar para refletir, né, sobre o porquê dos resultados, né? Porque não existe fracasso, gente, existe resultado, né? Ai, mas eu não tenho disciplina. Tem, você tem disciplina sim. Todo mundo tem disciplina, gente, porque a gente tem um resultado na vida e esse resultado, seja o resultado que você gosta ou não, ele é resultado de uma disciplina. Olha que poderoso isso, né? Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tão intrigada, né? Que não existe fracasso, existe resultado, né? E que toda pessoa é disciplinada, só que cada disciplina te leva para um lugar, e muitas vezes esse lugar não é o lugar que a gente quer estar. E aí hoje, né, observando né, todas as folhinhas, né, eu percebi que existe algo muito importante que a gente precisa desenvolver e que é algo que eu tenho muita facilidade, né, em ser, que é constante, né? Eu sou uma pessoa que tem a facilidade de focar muito na tarefa e esquecer do resultado, né? Eu tenho uma meta, como eu ensino para vocês sempre, eu pego essa meta, né? Detalho ela, divido ela por dias, divido ela por mês, semanas e dias e coloco as ações necessárias. E eu tenho muita facilidade em focar somente na ação, porque a ação é o que está no meu controle, né? É a única coisa que está no meu controle. Lógico que a gente passa por momentos, esse mês está sendo assim, né? Do ponto de vista do meu trabalho pessoal como consultora, está sendo bem desafiante, porque eu estou demandando tempo para algumas questões de saúde minha. O Michael também teve, que ele fez a cirurgia, e o Dante, né, também teve, que ele fez a cirurgia de retirada dos sisos, né? Mas essa é a parte boa de você ser uma diretora Mary Kay, né? Que, como diretora Mary Kay, eu tenho várias fontes de renda, a venda é uma delas, né? E esse ano, não, esse mês, devido, né, esses desafios, eu não foquei em conquistar novos clientes. Eu estou trabalhando basicamente acompanhamento e estou vendendo todos os dias, né? Então, essa é a parte boa, né, de ser diretora Mary Kay. Mas a constância, né? E quando a gente fala de constância, a gente fala de constância não nesse aspecto de, nossa, aconteceu um grande imprevisto, um problema de saúde, algo realmente, por exemplo, meu carro estragou, né? Na sexta, no sábado eu fui sair, o carro não pegava. E aí, né, tive que trocar a bomba de gasolina, que é um imprevisto também, né? Mesmo assim, mesmo de Uber, né, fiz as entregas das minhas clientes. Então, existem imprevistos que não estão no nosso controle. Isso é uma coisa. E existe aquilo que está no nosso controle, né? E uma coisa que está no nosso controle e muitas vezes a gente abre mão é das nossas emoções, né? Muitas vezes a gente deixa as nossas emoções nos levar e isso realmente acaba interferindo na nossa constância, né? Então a gente vai. Eu li muitos artigos hoje, né? Quando eu pego esses assuntos assim, eu tenho, lógico, a minha experiência, né, como profissional, mas eu gosto de pegar vários artigos da área de psicologia, da área, né, de terapia comportamental e trazer alguns conceitos para vocês para a gente refletir, né? Porque eu acho que eu sempre falo para vocês, né, que a consultora, eu até tenho um treinamento só sobre isso lá no YouTube, que é a roda das emoções, né, da consultora. Então, vamos supor, a gente está agora caminhando para o final do mês e vamos supor que você está bem longe da sua meta, que você não teve um mês legal, que você realmente perdeu o controle da sua rotina, né, e aí agora você está doida que o mês termina para você começar um novo mês, né? E é aí que encontra um dos principais erros, né, que a gente não pode cometer. A gente precisa trabalhar de forma constante os 30 dias.
né? Principalmente no plantio, né? Em realizar as ações geradoras de venda, porque a gente sabe que muitas vezes a venda não acontece imediatamente. Então, se eu abro mão de realizar essas ações geradoras de vendas, gente, que seja mais simples, como por exemplo, postar o material que vocês recebem nas redes sociais, que a grande maioria não faz. Eu faço, né? Então, se todos os dias você fizer pelo menos isso, você vai chamar a atenção de alguém. Hoje mesmo eu fiz duas postagens de produtos que eu tenho e eu fiz vendas de casa, aqui, de boa, tranquila, de olho no meu adolescente, né? Então, a gente não pode abrir mão de fazer aquilo que está no nosso controle, né? Porque aquilo que está no nosso controle, que são as ações geradoras de vendas, nem que seja a mais simples de todas, elas vão trazer resultado. Porque quando a gente abre mão de fazer, é tipo assim, sabe? Quando não dá para você fazer seu 100%, cara, hoje eu não vou conseguir fazer 100%. Mas qual o melhor que eu consigo fazer? Ah, eu consigo fazer 10% daquilo que eu me planejei. Faça os 10. Porque não existe sentimento pior que a frustração de não conseguir fazer aquilo que você se planejou. Porque você muitas vezes, no não poder fazer 100%, você se abstém de fazer o mínimo necessário, tá? Então vamos lá. Constância, gente, é jogo de gente grande, tá? Constância é jogo de gente grande. Algumas pessoas acham que foco, né? Ter foco no que a gente precisa fazer significa dizer sim para a coisa que você vai focar. Ai, quero vender R$ 10.000 esse mês, eu quero lucrar 4.000. Não, então disse sim para isso. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de coisas boas, boas ideias que existem, tá? Você precisa selecionar cuidadosamente. Muitas vezes, quando a gente coloca foco em alguma coisa, vem 50.000 coisas ao nosso redor para nos tirar do nosso foco, né? E a gente acaba realmente se distraindo com aquilo que não traz resultado para nós, né? Nos últimos tempos, tiveram alguns acontecimentos, né, que me deixaram um pouco insatisfeita. E eu comecei a refletir sobre algumas decisões, algumas atitudes que eu estava tendo e tal. E daí eu decidi tomar algumas medidas, nada, vamos dizer assim, nada. Como é que é a palavra, gente? Nada agradáveis, né? Tomar atitudes que iriam desagradar algumas pessoas, né? Mas é aquela coisa, eu estava desagradando a mim para agradar o próximo, né? E quando eu preciso que o próximo me agrade, eu não tenho, né, a devolutiva, vamos dizer assim. Então, eu decidi tomar uma decisão e pronto, acabou. Eu decidi dizer não para aquilo que estava me distraindo, para aquilo que estava sugando a minha energia, para aquilo que realmente não estava me fazendo bem, estava me atrapalhando, né? Tava me tirando do foco que eu queria na minha vida. Então a gente precisa entender isso, porque uma coisa que acontece muito com as consultoras Mary Kay, principalmente com as consultoras que são 100% Mary Kay, aquelas que não têm um trabalho convencional, tá? Algumas pessoas, não estou dizendo que é o caso de vocês, não acontece isso comigo, mas eu vejo acontecer muito com as pessoas. As pessoas começam a achar que você não faz nada, né? Que por você ser consultora Mary Kay, você está disponível para a aula que elas bem precisam, né? E aí elas começam a te pedir um bando de coisas. E você, por não querer desagradar, por não querer sair de má, por não querer, né, ser desagradável, fica atendendo a todo mundo. E isso vai te distraindo, e isso vai sugando a sua energia, e na hora que você precisa da sua energia para realizar as suas ações geradoras de venda, você não consegue, você tá desanimada, você tá desmotivada, né? Mas na hora que seu cartão chegar, ou suas contas chegarem, essas pessoas que estão te pedindo 50.000 coisas, elas não vão te ajudar, tá? Ainda vão te criticar. Ainda vão falar, esse negócio marquei não dá certo, esse negócio marquei não é pra você, não, você devia procurar outra coisa pra você fazer na sua vida, né? Mas de quem é a responsabilidade? É sua que não sabe dizer não, né? É sua que não estabeleceu uma rotina de trabalho, comunicou isso para as pessoas e durante aquela rotina de trabalho não abre mão do que precisa ser feito, tá?
Então, gente, o que é foco, né? Vamos conceituar o que é foco aqui. É a nossa capacidade de concentrar as nossas energias em um único ponto, tá? Em uma única coisa, com força suficiente para produzir a mudança e as realizações de forma rápida. As pessoas tendem, né, a no início do mês concentrar a energia, né, vem aquela animação do início do mês, né, a concentrar a sua energia e aí começam as atividades e aí começam as distrações e aí começam as frustrações e elas vão perdendo essa força e fica começa animada, desanima, espera o mês passar, começa animada, desanima e espera o mês passar e o resultado não vem e o resultado não chega, né? No horário que você se determinou a trabalhar Mary Kay, sua energia está direcionada para o seu negócio? Eu estou ficando em casa segunda e terça, só esse mês. A partir do mês que vem eu vou voltar a ficar segunda-feira na sala. E falo para vocês, é muito difícil trabalhar em casa. Gente, depois do almoço me dá um sono. Sim, ó, quase insuportável, que muitas vezes eu deito e durmo nem que seja 20 minutos. Enquanto que se eu estiver na sala rosa, esse sono não acontece, só porque eu saio do ambiente de casa e vou para um ambiente de trabalho, né? Então, a gente tem que prestar atenção em como o nosso corpo o nosso corpo se posiciona diante do nosso trabalho, diante do nosso ambiente, né? Diante daquilo que a gente se determinou a fazer e a gente realmente ter foco, né? Ter força suficiente para realizar aquilo que precisa ser realizado. Porque as pessoas verdadeiramente realizadoras, elas não se distraem. Tá? E porque elas não se distraem, elas conseguem manter, né? São capazes de qualificar e manter o foco naquilo que é importante, naquilo que realmente vai trazer resultado para ela. E é importante você refletir o que tem te distraído e te tirado da sua constância. Não precisa responder, não, tá? Só reflete. O que tem te distraído e tirado você da sua constância, tá? E aí a gente precisa falar um pouco sobre disciplina, né? Ter clareza. Pra gente ter disciplina, gente, a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer alcançar. A gente tem que saber muito bem do porquê que a gente está fazendo Mary Kay, né? Gente, muitas consultoras fazem Mary Kay, né, só para pagar cartão, né? Muitas consultoras fazem Mary Kay só para falar que faz alguma coisa na vida. Não pode ser assim, né? Eu vejo assim, às vezes quando eu vou mandar mensagem para as consultoras, e aí eu pego consultoras lá de T7, né, que tá 1 ano sem fazer pedido até a 1, né? E aí às vezes eu pego aquela consultora que tá com mais de 6 meses sem fazer pedido e tá escrito lá no Instagram, no WhatsApp dela, consultora de beleza Mary Kay, há 6 meses sem fazer pedido, né? Então a gente tem que saber realmente, sabe, encarar a Mary Kay como um negócio, tá? Como um negócio na grandiosidade que ele tem, né? E quando eu falo de clareza, eu já falei isso muitas vezes para vocês, né? A gente tem que ter clareza do que a gente quer alcançar com esse negócio, saber exatamente onde a gente quer chegar, né? A Verônica hoje falou para mim que ela vai comprar, ela perguntou, compra um carro zero ou espera o carro rosa? Eu compro o carro zero. Vive a experiência de tirar um carro de dentro de uma concessionária e paga as prestações, porque ela nunca fez isso. Então, ela vive essa experiência. E essa experiência, essa responsabilidade, né? Ela quer trocar de carro, quer reformar a casa. É isso, essas pequenas conquistas que vai fazer com que você, né? Ô, você estragou a surpresa, né, bonita? Ah, desculpa, você não me falou que não podia contar pra ninguém? Você não falou, você tem que falar, né? Ou não conta pra ninguém, aí eu não conto, né? Então, a gente tem que realmente colocar isso como objetivo, sabe por quê? Porque senão a gente fica só, né? A gente fica só rolando na lama, rodando atrás do próprio rabo e não chega onde quer. Gente, não tem nada que faz um ser humano andar do que uma boa conta para pagar. Não tem. Eu vi brincando aqui com o Mike, amor, vamos fazer um financiamento para reformar a casa? Vamos meter o pé na dívida? Nós já estamos velho, né? Eu vou fazer 46, ele vai fazer 48, né? Vamos meter o pé lá e vamos trabalhar, vamos pagando. A gente não tem preguiça de trabalhar, né? Nada move mais que uma boa conta para pagar, né? Mas não pode ser a conta do cartão, tem que ser uma conta além da conta do cartão. Então, ter clareza do que se quer, estabelecer sua rotina, sabe? Uma coisa que eu percebo muito é o seguinte: se vocês não concordarem comigo, podem falar.
As pessoas trabalham para os outros, né? Quando as pessoas trabalham para os outros, elas são mega disciplinadas. Chega no horário, sai no horário, faz o que tem que ser feito. É que assim, ó, é uma excelente funcionária. No que vem para a Mary Kay, eu não sei o que acontece. Eu tive isso muito claro, né? Quando eu decidi que Mary Kay ia ser o meu negócio, eu fui ensinada desde cedo a fazer folha de planejamento semanal. E por ter sido professora universitária, eu já dei aula em 3 faculdades ao mesmo tempo e já tive outros 3 trabalhos ao mesmo tempo. Eu já tive 6 atividades profissionais, né? Ao mesmo tempo. E se eu não fosse assim, ó, muito disciplinada com o meu horário, eu não conseguia realizar tudo que eu precisava, né? Então, estabelecer essa rotina de trabalho e ser, sabe? Eu falo assim, a gente, em Mary Kay, a gente tem que ser a nossa melhor funcionária, a nossa chefe mais exigente. E você realmente colocar para você e para quem precisar que seja, que aquele horário é seu horário de trabalho, só fazendo isso que você realmente vai conseguir ter constância, tá? E isso, ter um objetivo, estabelecer a rotina e superar as distrações, dizendo não para aquilo que não se aproxima do que você quer, é maturidade empresarial, que a grande maioria das consultoras Mary Kay não tem, tá? Então, criar rotina vai te trazer mais estabilidade e previsibilidade. Então, quando você sabe o que você tem que fazer todos os dias, igual hoje é segunda-feira. Hoje é meu dia de dar treinamento. E hoje, na hora do almoço, eu tava assim, né? Ai, meu Deus do céu, não tô inspirada hoje. Eu acordei assim. Tô com um pouco de dor de cabeça por conta do bruxismo. Graças a Deus, quarta-feira eu já vou no dentista, vou ter que colocar aparelho. Mas tem que fazer um tratamento antes. E hoje eu não tava inspirada. Mas eu não tenho que estar inspirada. Eu tenho que sentar minha bunda e fazer. Então fui lá, bebi uma água, tomei um café, sentei aqui, comecei a abrir uns artigos, comecei a ler e com isso a inspiração veio, né? A vontade vem 10 minutos depois que você começa. Então, muitas vezes a gente precisa vencer esse primeiro ímpeto, né? Vencer essa primeira preguicinha, né? Essa primeira demanda até você começar a fazer. Porque no que você começa a primeira mensagem, você começa a primeira ligação, as coisas acontecem. Mas outra coisa importante, estava até conversando com a Thalita esses dias, né? Muitas vezes, quando a gente não consegue a perfeição, ai, mas eu não fiz a minha lista de 100 nomes. Ai, mas meu celular não tá totalmente carregado. Ai, nossa, mas eu não tô de imagem Mary Kay, tô parecendo uma dona de casa aqui, né? Toda suada e desarrumada. E aí vai inventando um monte de coisa, né? Ah, não, mas não estou no estado perfeito, né? Gente, a gente nunca vai estar. A gente nunca vai estar perfeita. Hoje de manhã, na hora que eu sentei para mandar mensagem para vocês, eu ainda tava de roupa de academia. Tava esperando a Veridiana terminar de arrumar meu quarto para eu tomar banho, né? Então, muitas vezes eu gostaria de já sentar prontíssima para trabalhar, mas não dá e nem por isso eu deixo de fazer as coisas. Aquilo que eu me determinei a fazer, eu preciso começar a fazer, mesmo que eu não esteja na situação perfeita. Igual semana passada. Eu queria dar treinamento, não sei se foi semana passada ou retrasada. E eu tava sem a luzinha aqui. E eu falei assim, vai desse jeito mesmo. Mas peguei e fiz o que tinha que fazer. Aí mudei aqui, porque eu gostei mais de uma outra luzinha que eu comprei aqui do que do ring light, porque o ring light fica fazendo aquela bolinha no meu óculos assim, eu não gosto. Essa aqui eu gosto que não fica essa bolinha no meu óculos, né? Então parem de buscar essa perfeição, tá? É, a gente vai sair, para a gente sair, né, de improdutiva para produtiva leva tempo e requer muita persistência e comprometimento. Tem semana que vai ser perfeita, tem semana que não vai ser, tem semana que a gente vai conseguir realizar tudo, tem semana que a gente não vai conseguir, mas é isso. Não deixe de fazer porque não tá tudo perfeito, né? E a gente precisa controlar as nossas emoções, porque quando a pessoa é muito perfeccionista, né, a pessoa, ou ela é aquela pessoa que se cobra muito, o que que acontece? Ela entra num estado de frustração que vai levando à procrastinação e aí vira aquela bola de neve. Se dá uma ordem, agora é hora de agendar. Vamos sentar e fazer o que tem que ser feito. Agora é hora de levantar e contar. Hoje, por exemplo, vou dizer uma coisa que eu procrastinei hoje, contar meu estoque. Tentei pagar o Dante para fazer, ele não quis. O Dante paga R$ 50 se eu contar meu estoque. Não, mamãe, não quero contar esse estoque, não é muito chato fazer isso. Eu vou ter que pagar 100.
Mas não vou pagar, não. Para pagar sem eu mesma faço. Então, sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu ganhei R$ 50 mais rápido de outra forma. Eu olhei pra ele, obrigado por me ajudar, viu? Aí ele ficou assim, com dor na consciência. Da próxima vez, ao invés de querer dar o dinheiro, eu vou dar uma ordem. Vai lá contar meu estoque agora, eu tô mandando. Aí ele vai ter que vir sem ganhar nada. Então, foi isso que eu. Raquel, Ah, eu ia falar isso agora. Se é aqui em casa, eu ia dar a ordem. Eu não né? tô, não tô pedindo, eu tô mandando. Exatamente, da próxima vez eu vou fazer isso. Mas eu gosto de contar o meu estoque, por quê? Porque aí eu tenho uma visão geral dos meus produtos e isso direciona as minhas ações, entendeu? Quando eu vou fazer sessão, eu direciono para aquilo que eu tenho. Então é importante para mim ter. Mas procrastinei hoje, tá tudo certo. Mas eu foquei em outra coisa que eu tava com vontade de fazer hoje. É porque contar coisa e fazer o meu planejamento financeiro não está nas minhas maiores habilidades. Aí a gente tende a procrastinar isso, né? Mas não é algo que vai interferir no meu resultado, contar meu estoque, né? Então, a gente precisa controlar as nossas emoções, aprender a lidar com a procrastinação e o desânimo. Porque tem dia que a gente vai ter que fazer, querendo ou não. Hoje, por exemplo, eu comecei a fazer funcional, estou experimentando, né? Paguei só um mês para ver se eu vou curtir. E aí, semana passada, na segunda-feira, eu tava, né, precisando de Uber, a gente chamou Uber, o Uber não chegava, eu não ia chegar a tempo, não fui. Na quarta-feira, eu já tava com sintoma de TPM, na sexta-feira eu menstruei. Eu falei assim, não, não vou lá, não. Não vou, não gosto de fazer essas coisas quando eu tô no primeiro dia de menstruação, não, que fico morrendo de medo de, né? Vocês sabem como é que é, vocês são mulheres, vocês me entendem. Então, no primeiro dia, que é aquele dia mais intenso, eu prefiro não fazer nada, porque para não ocorrer nenhum acidente, né? Ou seja, fiquei uma semana sem ir na academia. Aí hoje eu fui pra academia, eu falei assim, ai meu Deus do céu, o que que eu vou fazer lá? Eu disse, mas eu vou. Vou. E o funcional é pauleira, né? Pauleira. E a professora no meu pé, mas você faltou uma semana brigando comigo. Eu tô assim, tá bom, professor, eu já entendi que a senhora sentiu minha falta. Quase eu falei pra ela assim, né? E ela pegando meu pé pra eu progredir, calma, calma, professora, eu faltei uma semana. Eu preciso viver depois daqui, tá? Então, mas fui para cumprir o objetivo, entendeu? Tem dia que a gente faz as coisas para só sentir que fez, entendeu? Não, hoje eu não tô animada, mas eu vou fazer só para sentir que eu fiz e que o desânimo não me venceu, tá? Então, para a gente sair de onde a gente está e caminhar para onde a gente quer chegar, requer esforço, sim. Não vai ser gostosinho, não, bebê. Não vai, tá? A consultora que vende R$ 1.000 por mês é completamente diferente da consultora que vende 10.000. É outro nível de mentalidade, de esforço e tudo mais. E trilhar essa jornada de 1.000 para 10.000 requer comprometimento com a sua mudança de atitude, tá? Mas o difícil, gente, não é começar uma mudança. O difícil não é o primeiro dia, a primeira semana. Vocês viram lá que na primeira semana todo mundo, né, foi super bem? Se vocês olharem lá, vocês vão ver. Na primeira semana todo mundo foi indo. Na segunda já teve baixa, agora mais baixa ainda. É por isso que a gente fala que no topo a concorrência é menor. Porque no caminho as pessoas desistem. Por quê? Porque o difícil não é começar. O difícil é se manter. É se manter fazendo o que precisa ser feito. Depois eu quero que a Cris fale um pouco de como que foi o movimento rosa aí. Tá, Cris? Depois você fala pra gente, traz a fofoquinha pra nós. Mas o videozinho que eu vi que ela mandou no grupo, né, a Nacional Patrícia Luz falando de sessão de cuidados com a pele. Eu falei assim, gente, nós nunca paramos de fazer, nós paramos na pandemia só enquanto realmente não podia fazer, mas no que parou, no que começou a fazer, a gente está fazendo desde sempre, né? Então a gente está à frente do nosso tempo. Então, gente, o que faz a gente iniciar um processo de mudança, de conquista, de constância, é diferente do que vai fazer a gente manter esse movimento, esse processo, tá? É a manutenção dos novos comportamentos que vai nos dar satisfação diante dos resultados alcançados. E a gente precisa se apaixonar, sabe? Se apaixonar pelo check na agenda. Sabe aquele dia que, não, hoje eu vou fazer isso aqui. E aí você todos os dias se apaixona. Nossa, hoje meu dia foi muito bom. Nossa, hoje eu consegui fazer tudo que eu me planejei. Nossa, eu não consegui fazer tudo, mas eu dei o meu melhor hoje. Né? Eu fiz o máximo que eu consegui hoje. A gente precisa se apaixonar por esse sentimento, celebrar diariamente essas pequenas vitórias, tá? É isso que vai fortalecer a nossa constância. É o superar essa procrastinação, é o superar esse movimento inicial, né?
né, esse pegar voo inicial. Porque depois que você sai desse impulso inicial para a mudança, a manutenção do comportamento vem da celebração diária das pequenas ações realizadas. Imagina todo dia você acordar, nossa, hoje eu não vendi, mas tudo que precisava fazer para vender, eu fiz, né? Porque a gente não pode celebrar só o resultado final. A gente tem que celebrar também as ações que a gente realizou, né? Então, isso é importante porque a constância, a venda diária vai vir disso. Vocês sabem que todo o processo de venda, né, em Mary Kay, toda colheita em Mary Kay, e não só em Mary Kay, em qualquer negócio, demora pelo menos 90 dias. Se você for para academia agora, nos 30 primeiros dias, você vai estar só estabelecendo a rotina de ir, né? Aí de ir, e aí você vai só sentir dor, vamos dizer assim, né? As dores iniciais. No segundo mês, você já vai começar a progredir um pouco a carga. No terceiro mês, você já vai começar um pouco mais. É assim, é tudo na vida. A gente não chega na academia já pegando lá 100 quilos no agachamento. A gente começa ali com 10, depois vai para 15 e assim por diante, né? Então, todo e qualquer resultado vai requerer constância de ação diária. E você só pode dizer que o que você está fazendo está dando certo ou errado depois de 90 dias. As pessoas, é uma impaciência, um imediatismo, né? Que as pessoas têm em vendas, que é uma coisa assim que desanima, porque em vendas nada é imediato. No Brasil, gente, acho que 80% das empresas fecham antes de completarem 5 anos. Quando eu fiz minha pós-graduação em marketing e comunicação, eu fiz um planejamento para o lançamento de uma revista para adolescentes, porque eu sempre amei revista, né? Na época que eu trabalhava como repórter. E eu lembro que eu fiz um plano de negócio em que eu demoraria 3 anos para pagar o investimento. Ou seja, trabalharia 3 anos sem receber para pagar o investimento para depois começar a lucrar. É assim que acontece no mercado convencional. A gente vê grandes empresas, mas as grandes empresas ficaram muito tempo só dando trabalho para o dono da empresa antes de dar lucro, né? E muitas vezes antes de dar lucro elas já fecham. Quantas empreendedoras ou empreendedores a gente viu fazer isso, né? Então o ser humano é muito imediatista porque ele quer prazer a curto prazo, ele quer agora. Ele não quer ficar sentindo o desconforto do plantio. Ele quer só sentir o prazer da colheita. Mas no jogo da conquista, gente, o mediatista começa rápido e para na mesma velocidade. Todas as vezes em que eu vejo consultoras começando assim muito veloz, eu já fico observando, já fico conversando, já fico verificando se ela realmente está fazendo, né, a metodologia correta, porque ser veloz no início é muito fácil. Difícil é ser como muitas de nós aqui, ó. Verônica, Edileia, Thalita, Cris, Mara, né? Tainá é mais novinha, mas tá super constante também. Parabéns, Tainá. Então, difícil é ser como nós, constantes na realização das coisas, né? E essa imaturidade empresarial, ou seja, não entender esse jogo da conquista, é que faz com que as pessoas parem diante dos desafios, ao invés de fazer deles os degraus que vão fazer você crescer rumo ao seu objetivo. E eu quero que você se faça uma pergunta. O que tem te paralisado agora é a mesma coisa que tem te paralisado nos últimos tempos? Não responda, eu quero só que vocês reflitam. Eu falo assim, ó, se eu tiver vivendo o mesmo problema há muito tempo, igual, eu tenho um desafio, né? Tava trabalhando algumas questões pessoais e eu tenho um desafio pessoal que essa semana eu falei assim, eu tô de saco cheio disso. Tô de saco cheio de viver isso. Não quero viver isso mais. E eu tô em busca de resolver esse conflito interno meu, psicológico, mental. Assim, tô de saco cheio disso. Não aguento mais viver isso, quero superar isso. E aí fui fazer, fiz o treinamento sábado, que foi assim muito bom, que foi o ponto cego do Elton Euler, né? Caiu muita ficha pra mim. E aí agora é evoluir a partir disso, né? E no seu negócio, Marquei, o que te fez não ter resultado esse mês é o mesmo que vem fazendo você não ter resultado ao longo do tempo? Se sim, você precisa evoluir.
Você precisa mudar de problema. Vamos dizer assim, né? Você tem que ter problemas de mais qualidade, né? E uma das coisas, gente, que mais interfere na constância, muitas vezes não é o externo, muitas vezes é o interno, né? São os pensamentos intrusivos, né? Adoro essa palavra, né? São os pensamentos intrusivos. E aí, nesse artigo que eu estava, né, lendo sobre constância, a psicóloga falou o quanto os nossos pensamentos influenciam na nossa constância, né? Por quê? Porque a gente dá muita atenção aos nossos pensamentos, né? A gente não questiona os nossos pensamentos, a gente acredita que os nossos pensamentos são a verdade absoluta. Pensamento sobre você, pensamento sobre o mundo, sobre o negócio, sobre os clientes, sobre a marquês, sobre tudo, né? Então a gente precisa entender que os nossos pensamentos não precisam nos escravizar, tá? A gente pode agir independente deles. Por exemplo, hoje eu tava com esse pensamento, nossa, eu não tô inspirada hoje para produzir treinamento. Mas eu não dei atenção a ele, eu simplesmente sentei e comecei a fazer aquilo que ia me fazer produzir o treinamento. Eu fiz o treinamento assim, ó, rapidão, porque eu tenho muita facilidade para fazer. Terminou, o que que eu fui fazer? Eu fui fazer agendamento de cliente para aula de maquiagem sábado. Porque amanhã eu faço agendamento de novas clientes, né? Das indicações. Então já tem duas clientes agendadas para sábado de manhã. Agora eu quero duas para tarde. E eu vou fazendo ao longo do tempo. Então eu não dei moral pro meu pensamento intrusivo. Ele veio, passou e eu simplesmente sentei e fui fazer o que precisa ser feito. A constância, gente, ela não é um pensamento, ela é uma atitude. É decidir seguir, mesmo que isso implique contra os seus pensamentos. E aí você precisa refletir. O quanto a falta de constância tem sido devido a agentes externos que não estão no seu controle, ou ela é devida aos agentes internos, que são os seus pensamentos intrusivos, que te fazem procrastinar. Se você não está conseguindo mudar seus pensamentos, muda seu comportamento. Quando o pensamento intrusivo vir, vá fazer diferente do que ele falou para você fazer. Que você vai fazer que quanto mais você agir, quanto mais a sua atitude for contra o seu pensamento intrusivo, menos força ele tem, tá? Outra coisa importante que eu achei interessantíssimo nesse artigo que eu li foi sobre a forma como a gente estabelece as nossas metas. Eu achei interessantíssimo isso aqui. Porque tem gente que estabelece metas por evitação e tem gente que estabelece metas por aproximação, tá? O que que é uma meta por evitação? É aquela meta que diz respeito ao que a gente não quer ser ou ao que a gente não quer fazer. Ou seja, ela está ligada a emoções negativas. A meta por evitação, ela envolve evitar o que te faz mal. Por exemplo, parar de fumar, comer menos, não tirar nota baixa, não ficar desempregado, não ficar sozinho, não gritar com a família. Enquanto que a meta por aproximação, ela está totalmente ligada a como a gente quer se sentir, ao que a gente quer ser, a como a gente quer se comportar, quando a gente alcançar o que a gente quer. Isso vai envolver o quê? Emoções positivas que vão ser vividas no final do processo da conquista, né? Então, quando a gente detalha, eu quero ter uma saúde melhor para brincar com os meus filhos, eu quero ter um músculo mais fortalecido, eu quero reformar minha casa para eu ter mais conforto, eu quero trocar de carro para eu me sentir, né, mais confortável no carro também. Então, quando a gente estabelece as metas por aproximação, a gente tem muito mais assertividade nas nossas ações do que quando a gente coloca metas por evitação. Por exemplo, quando você, né, inconscientemente tem como meta pagar o cartão para não ficar endividada, é uma meta por evitação. Agora, quando você estabelece uma meta, não, eu quero lucrar R$ 5.000, eu quero lucrar R$ 2.000 que seja, para eu pagar uma viagem para eu com meu marido ou com meu filho. É uma meta por aproximação, né? Então, as metas por evitação dizem respeito ao quão distante a gente quer ficar da linha de largada. Já a meta por aproximação diz o quão perto eu quero estar da linha de chegada. E aí, o que que te motiva mais? Olhar para aquilo que você não quer ou olhar para aquilo que você quer? Então, eu vou trazer
trazer aqui alguns princípios que vai ajudar vocês a conquistarem a constância, tá? Compreender que o erro não é um fim, mas parte do processo, tá? Muitas vezes a gente está habituado ali a viver, né, a ter uma rotina de determinada forma e eventualmente alguns erros, alguns retrocessos vão acontecer. Gente, isso faz parte da jornada. Muitas vezes eu vou passar um videozinho para vocês, eu achei interessante, a ver se, ó, trabalhar com vendas é mais errar que acertar, né? A gente vai levar muito mais não do que sim. Mas é o sim que realmente vai fazer a coisa acontecer. E isso a gente tem, isso é quase incongruente com a forma como a nossa mente trabalha, né? Então a gente realmente tem que trabalhar essa mentalidade para a gente, né, realmente ter prazer no desenvolvimento desse negócio. O erro, gente, nos ensina a nos levantar de forma diferente. Então, quando você lá estabeleceu sua meta, eu quero vender R$ 300 por dia. Aí passou um dia você não vendeu, passou outro você não vendeu. E aí você pega e desanima. Você estava fazendo as atividades geradoras de venda, mas aí você teve 2 dias que não vendeu. E aí você pega no terceiro dia e desanima. O que que acontece? Você não vai conseguir ser consistente. Então, quando você passa ali, vamos supor, 7 dias fazendo o que precisa ser feito e o resultado não vem, aí você precisa avaliar. Não, será que eu tô fazendo a quantidade certa e da forma certa? Não, peraí, deixa eu falar com a minha diretora. E aí traz pra gente analisar e vou falar assim: não, tá tudo certo, continua. Às vezes só precisa aumentar o volume, né? Então, muitas vezes, né, eu falo, se o volume tá pequeno, o que você tem que fazer? Aprender com isso, né? O erro pode te mostrar que você tem recursos imaginais e emocionais que você não imaginava e te ajudar a enfrentar os desafios futuros. A gente não pode ter medo de errar ou de ter uma recaída, porque esse medo é o medo do crescimento, tá? Antecipe as etapas com foco positivo, tá? Muitas vezes, né? Às vezes a gente fala, nossa, você vai levar 10 não para receber um sim, né? Ou seja, a gente está focando muitas vezes no que está errado, né? E a gente está focando no que pode dar errado e no que vai dar errado, né? Tudo bem, a gente pensa, a gente sabe que existe esse número, mas nada te impede de que vou falar com 10 pessoas, todas vão me dar um sim. Ser positiva, imaginar que vai dar certo, né? É, para que a gente realmente trabalhe de uma forma mais gostosa dentro do negócio Mary Kay, né? Muitas vezes as pessoas pensam só no que pode dar errado, imaginam que vai dar errado, ao invés de pensar o contrário. A gente fala, né, que pensar grande e pequeno dá na mesma, né? Mas não dá, não. Não dá, não. Pensar pequeno vai te dar muito menos trabalho do que pensar grande. Próximo princípio. Imagine como manterá os ganhos no seu processo de mudança. Imagine como será o seu futuro quando a mudança estiver consolidada, quando a constância for só um hábito seu, né? Reflita como suas forças, qualidade e recursos emocionais podem ser usados para que seu objetivo se torne realidade. Eu falo, esses dias eu falei assim, gente, eu tô doida para conhecer a Raquel que vai crescer na carreira como diretora. Eu tô doida para conhecer essa mulher. Nossa, eu tô assim, enlouquecida para saber como que ela vai ser, né, nessa nova versão. Como que vai ser, né, esse novo momento, né? Imagine, nossa, eu tô doida, você tem que pensar assim, nossa, eu tô doida para conhecer a Thalita diretora. Nossa, quem será essa pessoa, né? Quantas mudanças eu vou ter vivido para chegar lá? E ficar ansiosa, e ficar feliz, e ficar animada por se transformar nessa pessoa que vai chegar nesse objetivo, né? É sempre muito importante, gente, a gente se lembrar dos obstáculos que a gente já superou na nossa vida, né? Tenho certeza que todos vocês já tiveram conquistas. Eu não tô falando de conquista profissional, tô falando de pequenas conquistas, sabe? Seja uma faculdade que você terminou, um relacionamento abusivo que você conseguiu colocar um basta, a coragem, né, de pedir demissão de um emprego, seja aprender mesmo a vender, né? Quantos obstáculos a gente já superou na nossa vida? E a mesma coisa, né? Essa habilidade que a gente tem de alcançar uma coisa, a gente usa essa habilidade para outras coisas, para muitas coisas. E aquela habilidade que a gente não tem, graças a Deus, a gente é capaz de desenvolver, né? E aí, aquela coisa que eu mais amo, né? Monitorar com frequência o nosso progresso. Amar a folhinha do mês.
e não ficar com raiva dela, né? E não jogar ela fora, ah, não consegui essa semana, então foda-se, né? Não façam isso. Não façam isso. A gente precisa monitorar o nosso progresso para a gente saber o que está dando certo e investir nisso, o que ainda não está dando certo e produzir as mudanças necessárias, né? A gente entender como que está a nossa trajetória, o nosso progresso, o que a gente precisa fazer, né, para dar um passo a mais para a gente chegar onde quer, isso nos mantém motivados. Sair do papel de acusação, ai, tá vendo, não dou conta. Ai, todo mundo é melhor do que eu, não sei o que, não sei o que. Sair desse papel e entrar no papel de, nossa, hoje não foi bom, mas amanhã vai ser. Nossa, hoje eu já melhorei um pouco aqui, olha que legal, né? Quando a gente tem consciência desses avanços e desses ganhos, nesse nosso processo de conquista da constância, é essa consciência desse crescimento, nem que seja um crescimento de 10%, que mantém a gente empolgado, que mantém a gente engajado nesse processo de conquista, né? E por fim, a gente precisa celebrar no dia que você colocou um xizinho lá que você não vendeu, você tem que olhar, mas eu fiz o que precisava ser feito para vender? Não, eu fiz. Então celebre. Celebre a atitude de fazer. Celebre a atitude de concluir as tarefas que você se determinou. Porque assim como você vende uma base, assim como você vende um kit Tamuais 3D, assim você vende R$ 10.000 no mês. Mas que é super simples. O jogo é a constância e o volume. Então, já finalizando aqui para a gente abrir um pouco, se vocês quiserem comentar alguma coisa. O que que eu aprontei aqui, gente? O que que eu fiz? Não é aqui, acho que é aqui. Achei. Então, vendo lá, né? Vendo a, a folhinha de vocês lá, né? é, Vendo aquelas que muitas vezes se recusaram a postar a folhinha, né? Porque não, naquela semana não tinham tido um bom resultado. Eu falei assim, gente, poste, põe a cara a bater, poste lá que essa semana você não vendeu, mas você fez alguma coisa pelo seu negócio. Aí a gente vê, né, a questão da constância. Por que que um dia você vendeu R$ 1.000 e no outro dia você não vendeu? Foi por falta de ação? Ou foi só porque aquele dia realmente não era o dia, né? O dia V, que é o dia de vender, né? O dia de vendas. É muito importante fazer isso, gente, tá? Porque é essa constância. O que vocês estão plantando nesse mês de setembro está determinando o início de 2026. As clientes que vocês, para quem vocês estão vendendo esse mês, daqui a 3 meses vão estar comprando de novo. Daqui a 4 meses vão estar comprando de novo. Então, não entre nessa energia do, ai, nossa, já está no final do ano, né? Porque o povo, eu já vi panetone, já vi panetone no supermercado, né? Esse ano eu tenho a impressão que as pessoas estão adiantando as datas comemorativas, né? Um desespero e tudo mais. Então, mantenham a constância. Hoje é dia 22, a gente ainda tem 8 dias, ainda dá para fazer muita coisa. Só que esses 8 dias vão estar diretamente proporcionais aos dias em que você se recusou a não fazer o que precisava ser feito. Né? A gente tem aí as vendas, a gente tem aí a conquista né, da clutch, da carteira e da mochila. Então, não desistam. Continuem fazendo o que precisa ser feito. Até o último minuto. Aliás, eu falo assim, ó, nem é até o último minuto. Eu coloquei na minha cabeça assim, ó, o Mary Kay é o meu trabalho. E todos os dias eu tenho que trabalhar. Então, todos os dias eu faço o que tem que ser feito. Se eu não fizer, é porque eu tô doente. O único dia que eu não faço nada é quando eu tô doente. Ou tô doente, eu tô com a cabeça muito ruim, enfim. É só esse dia. Aí eu não dou um dia de descanso, mas no outro eu tô trabalhando. Porque é o seu trabalho. Não é até os 45 do segundo tempo. É pra sempre se você decidiu que isso aqui é o seu trabalho. Né? E muitas aqui tem Mary Kay como, né? Algumas aqui, Thalita, Cristiane, tem Mary Kay como, né, primeira, única fonte de renda, e as outras tem Mary Kay como segunda ou terceira fonte de renda, mas é uma fonte de renda, né? Certo, meninas? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma...
que mais fez sentido para vocês na conversa de hoje? Vamos lá, cada uma vai falar. Começa, Thalita. Olha, fui eu de... Hã? Já foi eu de cara. Agora terminando, que ninguém se predispõe. A Edilete tinha levantado a A mãozinha. Medilé já fala muito, eu quero as que não falam. Edilé vai ser a última a falar, porque ela já fala espontaneamente. Não, eu acho que é mais o que a gente vem conversando já, né? Desde o final do mês passado, essa questão da constância, né? De não ficar se cobrando tanto quando às vezes não der tudo certo, ou quando às vezes você, né, tropeçar e meio que voltar nas ações antigas, mas no próximo dia começa de novo, né? E não desiste. Exatamente. A gente não é assim fazer tudo perfeito todos os dias, é fazer todos os dias e melhorando a cada dia até que isso realmente mude aquela rotina antiga para uma nova rotina, né? Novos hábitos, novos padrões, tudo. Exatamente. Exatamente. Cris? Então, bem interessante até algo que aconteceu comigo ontem. Acordei assim, não tinha dormido bem, nem fui para a igreja, o Bruno foi. E aí eu levantei e a vontade era de voltar e deitar. Mas eu me obriguei a me colocar em movimento. Então, coloquei uma pregação, coloquei um louvor, aí já fui aguar a planta, já fui lavar a louça, e isso já mudou a minha energia. Então, às vezes, se a gente simplesmente se deixa ficar nesse estado, às vezes emocional, e se afundar, né? Aí fica mais difícil, mas quando a gente se coloca em movimento, o resultado vem, o resultado positivo, né? Que o resultado negativo também é um resultado. E falando sobre a questão do movimento rosa que teve aqui em Araguaína, é bem dentro daquele universo que a gente já conhece, só que a energia é muito boa. Várias mulheres, várias consultoras reunidas, e a Patrícia estimulou as consultoras, até colocou um prêmio de sorteio para quem levasse mais convidadas, com o objetivo justamente do Movimento Rosa, né, de levar a oportunidade. Colocou cada diretora dela naquilo que elas são muito boas para palestrar lá na frente. Umas falou sobre perfume, outras falaram sobre oportunidade. Teve uma que fez a aula de auto make ao vivo lá numa modelo. A Patrícia em si falou da história dela. Achei assim, bem interessante esse movimento. E aí tiveram, sim, bastante convidados. As consultoras levaram, depois ela chamou lá na frente, colocou a gente para cantar a música do Movimento Rosa para elas. Mary Kay é para você, e aí, assim, aquela energia super legal, coffee break. Então, assim, dentro desse universo que a gente já conhece de Mary Kay, mas essa energia é muito boa, né, de estar todas reunidas. E também colocou consultoras destaques para dar depoimentos lá e contar a sua trajetória. Foi, assim, bem interessante. Que legal. Evento é sempre bom, né? É sempre bom. Verônica, você tá podendo falar? Que eu tenho que falar mesmo? Não sei se deu para você prestar atenção, né? Que você está no trabalho, mas qual ficha que caiu para você aqui hoje? O que eu consegui prestar atenção é que a gente tem que fazer, não esperar ser perfeito e, e deixar de mão de ficar pensando com esse pensamento limitante, igual eu vou falar por mim mesma. Eu não mandei o meu planejamento lá, minha folha, porque eu não tinha feito venda. Eu falei, gente, mas eu não fiz venda, então tem que assumir que eu não fiz venda. E na outra semana eu nem tinha nem calculado. Então, assim, tipo, fui fazendo nas coxas e prestar atenção nisso. Não fazer nas coxas, tentar fazer o mais certo possível, fazer um pouquinho todo dia. Igual a Thalita estava me chamando a atenção esses dias, lá no nosso grupo. Aí ela pegou e falou assim: é só fazer todo dia, foca no todo dia. E a gente esquece disso, né? Exatamente. Quem trabalha, né, quem tem outro trabalho, como a Edilé, como você, como a Mara, mas quer, né, fazer Mary Kay dar certo, minha luzinha aqui tá acabando a pilha. Precisa estabelecer, né, horário. Eu adoro quando a Edileia fala, Mary Kay é meu terceiro turno.
Eu ver se vai ter energia, essa baixinha, gente. Nossa senhora, é o chimarrão. É o chimarrão lá do sul que dá energia para esse povo. Faça tomar chimarrão todo dia para ver se ela tem essa energia, né? Então, assim, ela trabalha em duas escolas, ainda chega à noite, ainda faz o resultado que ela faz. Mas por quê? Comprometimento, né? Ela tem compromisso. Né? Eu acho que a questão, muitas vezes, né, eu tenho falado muito isso, gente. Às vezes não é procrastinação, não é mentalidade, não, é comprometimento, é responsabilidade. Se você tivesse dois trabalhos, igual eu já tive seis, você teria que se dar para eles da mesma forma, E né? é igual você falou, tratar o negócio como se estivesse tratando um trabalho convencional. Exatamente. Aí o Você não tem resultado como vai você ser virar, não tem como você virar todo dia pro chefe, ah, eu não vou porque hoje eu vou eu já não tô dormir. Ai, tá legal. chovendo, hoje eu vou dormir. Não, É, tá exatamente. trabalhando, tem que trabalhar, igual hoje mesmo, o clima estava muito propício para ficar em casa Nossa, eu dormindo, detesto esse mas clima. Eu gosto do sol. Eu é, gosto eu do gosto céu desse tempo. azul. Não gosto Amo desse clima, chuva, não. amo tempinho, mas para dormir, Não, não o Dante, eu amo esse tempinho. No dia que você tiver que levantar nesse tempinho pra trabalhar, você vai me entender, né? Edleia! Fale, mulher. Agora magoei, não quero mais, me excluíram, fizeram bullying comigo. Gente, preciso Amei o contar uma novo coisa. visual, Edleia. Eu continuo a mesma, mas os meus cabelos. Gurias, olha só. Vice? Oxe, como é que vocês falam? Uai? Uai, nós fala trem e uai. Tem, tem que contar uma coisa para vocês. É, pra vocês. Esse fim de semana viajei, né? Porque eu também posso. Sou filha de Deus. Saí cedinho, sábado cedo, e voltei domingo. Como Propriedade eu não grande. posso perder, né, de sair com a minha bolsinha, porque eu amo a minha bolsinha, né, que a gente tem que estar bem caracterizada, a gente parou num posto lá onde o meu marido geralmente para, que ele é caminhoneiro, né, carregatório aqui de Cambará para Lages, enfim. Aí eu cheguei lá e tá, a gente foi tomar café e tal, e eu tinha vendido uma cesta de Dia dos Namorados pro marido dessa mulher, que é dona do estabelecimento lá. Mas eu não conhecia ela, não conhecia ele. Foi o Adri que fez a união aí, falou que eu vendi, ele se interessou, eu mandei. Daí, na hora de acertar lá, eu chamei ela, né? Disse, tu gostou dos produtos que tu ganhou e tal? Daí ela disse, foi tu que vendeu, me surpreendi bastante, eu não conhecia os produtos, nossa, fiquei bem emocionada, não sei o que, não sei o que. E eu vi que ela tava com um queimadão, assim, sabe, na mão. Eu disse, o que tu fez aí, guria? Pá, não queimei ele, que daí ela trabalha na cozinha, atende, ele é um restaurante de posto de gasolina. Eu disse, guria, tu tem que usar um produto. Tu precisa usar esse produto. Tasquei o meu extra emoliente da bolsa, porque, guria, se existe uma pessoa fã do extra emoliente, sou eu. Eu carrego o extra emoliente dentro da minha bolsa. Eu sempre tenho 3, 4, 3, 4, 3, 4, que eu falo no Bendito, eu vendo. Peguei o meu, passei nela, expliquei, falei o que era, ela sai, guria, eu preciso de um desse. Eu disse, não precisa mais, tá aqui, ó. Pã, já vendi um para ela. Tipo, a gente gastou R$56,90 e eu vendi R$67,90 para ela. Aí daí eu lucrei uns reaisinhos. E daí eu disse, vem cá. Aí o nome dela, é Elizabeth o nome dela. Quantos funcionários tu tem aí? Eu tenho 7. Eu disse, então tá, assim, eu vou te dar 10 cartãozinhos. E daí tinha umas que vieram pra porta já, porque eu quase nem falo alto, né, gente? E quase não tinha ninguém no posto. Quando eu vi, elas estavam tudo na porta. Vendo que quando falei em funcionário, já ficaram tudo ligado. Ó, tu vai entregar para tuas funcionárias e os 3 que sobrar, tu vai entregar para quem tu gosta, que tu acha que vai gostar de maquiagem, de perfume, enfim. Tem a minha mãe, tem a minha irmã que gosta, tal. As que entrarem em contato comigo vão ganhar um brinde, que eu vou mandar pelo lado de semana que vem. Mas tem que entrar em contato comigo, senão não ganha. Guria, foi muito legal. Muito legal. A mulher já me entrou em contato comigo, que ela queria meu Pix, né, para passar o valor e tal. E assim, ó, se 4 dessas entrar em contato comigo, já estamos no lucro, né? Estão E assim, ó, eu aproveitando de sempre todas as oportunidades, né, Edileia? bem isso. E assim, ó, como eu falo para as gurias, o que acontece? As pessoas não oferecem.
Ninguém oferece. Às vezes a pessoa tá louca para comprar um batom, sei lá o quê, mas nunca ninguém ofereceu nada para ela. Eu sempre digo, o não, tu já tem, né? Não custa oferecer. E assim, a função da constância, eu gosto muito de quando a Raquel coloca esses desafios, né? Que eu sempre gosto de superar uma semana na outra. Né? A semana passada não superei a terceira, porque foi muito boa, mas quase bateu. Mas assim, ó, daí a de agora superou a segunda, mas eu não vendi nem sábado, mas não, eu vendi sábado extra emoliente para ela, mas não vendi domingo, mas sempre foi a mais. Que eu sempre penso assim, a gente sempre tem que tentar fazer um pouquinho a mais. Né? Da função dos contatos, o que acontece? Hoje, pelo pouco tempo que eu tenho, é difícil eu fazer a lista dos contatos. Mas agora eu já pensei, já memorizei ali, eu tenho vários grupos que tem mais de 1.000 pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou chamar aquela mulherada ali. As que tiver foto que eu vejo que é mulher, eu vou chamar. Às vezes Você desligou seu microfone. eu tô com as minhas consultoras já prontinhas aqui na palma da minha mão e eu só não tô chamando. É isso aí. Né? E daí, assim, ó, o que acontece? Eu quero provar para mim mesma que eu consigo ganhar muito mais fazendo Mary Kay do que trabalhando 40 horas. Isso é um teste para mim. Porque se eu trabalhando o terceiro turno, eu estava fazendo as contas ali, eu já tirei mais de 3.000. Isso que eu tenho mais uma semana ainda. Não, e o melhor de tudo, Raquel, tu não tem noção. O pessoal se desleia, não acredita. Não, todo momento é momento. Daí a gente foi numa pizzaria. E assim, né, com a minha bolsinha fazendo propaganda, tal. Daí um namorado de uma prima do Adri, ai, tu vende Mary Kay. Ai, Mary Kay é bom, né? Eu digo, é. E eu vi que o cara se interessou. Gurinha, eu vou cadastrar ele. Tá tudo engatilhado, só não cadastrei porque ele trabalha, daí eu também trabalho, e a gente só pode falar no terceiro turno, só porque a gente vai falar quando ele tiver com a namorada, que é parente do meu marido, né? Pra ela não ficar com ciúme, porque ela disse que quer estar junto. E eu já cadastrei a mãe dela para comprar com desconto, só que a mãe dela não gosta de venda, daí não quer se incomodar. E ela é muito vaidosa e usa batom, usa aquilo outro. Ela disse, prima, isso que nem é minha prima, né? É prima do meu marido. O Henrique se cadastra, porque ele é de maior, eu não sou de maior ainda, mas nós dois vamos vender juntos.